boa tarde a todos. José Valente Oliveira. Queria, antes de mais, saudar a reitoria, na pessoa do seu reitor, que está aqui presente, por a organização deste tipo de eventos, que é, parece-me, extremamente interessante. Queria também agradecer o convite aqui que o Sr. Pró-Reitor me dirigiu. É sempre uma satisfação enorme falar destes assuntos. Inteligência Artificial Generativa, eu começaria pelo princípio, e o princípio é introduzir o Sr. Espero que mude. Mas eu vou falando. O Sr. Roger Penrose, que é um ilustre matemático, é um ilustre físico, é um professor jubilado de Oxford, tem um prémio Nobel em Física, é um dos autores de uma das teorias mais extraordinárias sobre consciência, juntamente exatamente com um anestesista, é curioso. E este senhor há mais de 30 anos que nos vem alertando para o facto de que inteligência humana, aquela a única inteligência que se pode verdadeiramente dar este termo, requer compreensão. Requer, para além de alguma percepção, requer a consciência de que estamos a ter essa percepção. Para além e ter a consciência de que estamos conscientes. É isto que o Penrose defende, e ele defende mais, diz que, seja lá quais forem os processos, esses processos são não computacionais. Então o que é que isto significa? Significa que, até agora, nós não temos inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral é aquela inteligência que se equipara à inteligência humana. Não temos. Portanto, a tese dele continua válida. O que temos neste momento são sistemas que imitam a inteligência. Portanto, está fora do âmbito desta conversa falar sobre superinteligência, sobre inteligência artificial geral, sobre singularidade. Tudo são temas curiosíssimos, interessantíssimos, mas o que vamos falar é sobre a tecnologia atual que já existe e que todos nós, de alguma maneira, conhecemos. Apesar de tudo, companhias como esta, que é a OpenAI, têm como objetivo criar inteligência artificial geral. Esta companhia é aquela que é responsável pela existência do ChatGPT, que todos nós conhecemos. Como é que chegamos aqui? É um longo processo. Isto começa em 56, é definido o tema, definido os princípios, acha-se que isto vai ser relativamente fácil de resolver, o problema da inteligência artificial vai ser relativamente fácil de resolver. Há um arrefecimento, depois há um aquecimento novamente aqui nos anos 80, com o surgimento da machine learning, capacidade que um sistema tem de melhorar o seu desempenho a partir da experiência, a partir dos dados que vai recolhendo, e já se conseguem fazer coisas extraordinárias com isto. Já se consegue fazer, por exemplo, um jogo de xadrez que vence ao campeão humano de xadrez. O grande boom dá-se agora mais recentemente, a partir de, 2010, com o surgimento com o chamado Deep Learning, que a gente já vai ver o que é. E mais recentemente aparece a inteligência artificial generativa, a partir de 2014, salvo erro, mais coisa menos coisa, e em novembro de 2022 a inteligência artificial generativa cai no domínio público, o aparecimento do ChatGPT. De todas as aplicações que
que a inteligência artificial atual proporciona, esta é uma delas. Isto é uma imagem gerada pelo Stable Diffusion, que é um sistema de inteligência artificial generativa, e foi gerada a partir de uma frase. Eu disse, gera-me lá um slide para a primeira apresentação de uma palestra sobre inteligência artificial, utiliza um estilo surrealista, e foi o que surgiu. Outro exemplo que vos queria dar era o Stockfish. O Stockfish, este é o símbolo do Stockfish. O Stockfish é um programa de computador, de xadrez, que é o campeão atual, foi 14 vezes campeão do mundo de jogos de xadrez com outros jogadores de xadrez artificiais. E a pergunta que se pode colocar é assim: qual é o interesse que um jogador humano tem de jogar xadrez com uma máquina destas? À primeira vista, uma coisa é clara, é que a máquina vai ganhar-nos. Agora, apesar disso, o jogo de xadrez propriamente dito não se extinguiu. Existe, por exemplo, uma forte comunidade online de jogadores de xadrez humanos que jogam entre si. E, mais curiosamente, este mesmo Stockfish pode ser utilizado numa perspectiva não competitiva, não é, de jogarmos contra ele, mas numa perspectiva de cooperação, que ele nos explique como é que nós podemos melhorar as nossas técnicas de jogo, a nossa qualidade de jogo. Outros exemplos, e eu não vos vou dar muito mais exemplos, mas outros exemplos, por exemplo, o diagnóstico médico, onde já temos desempenho super-humano na avaliação de diagnóstico médico, de radiografias. Isto significa que os sistemas atuais conseguem reconhecer problemas que possam existir nas radiografias de uma forma mais exata do que aquela que os especialistas conseguem. Reconhecimentos de caras, reconhecimentos de voz, reconhecimento de impressões digitais, etc. Tudo isso é feito, neste momento, utilizando sistemas de inteligência artificial. E, por último, queria mostrar-vos uma coisa que já conhecemos, que é o tal ChatGPT, que é a razão pela qual nós estamos aqui hoje, ao fim e ao cabo. Podemos avançar. De todas as abordagens que a inteligência artificial tem, e ela tem basicamente 5 abordagens distintas, a abordagem que até ao momento se mostrou mais efetiva foi a abordagem baseada em redes neuronais. Redes neuronais não são mais do que modelos muito simplificados das células que nós temos nos nossos sistemas nervosos. E esta foi também uma imagem gerada sinteticamente. Isto é uma fotografia de um neurónio artificial, real. Ali o corpo da célula, aquela zona mais preta, tem cerca de 10 micrómetros, portanto é uma coisa microscópica. E este tipo de células tem um funcionamento relativamente bem conhecido, e que está ali representado esquematicamente. Vamos lá ver se eu consigo mudar aqui. Não consigo. Olha, mas vá passando à medida que eu falo, que é para eu não me preocupar ali com a coisa. Portanto, temos aqui em cima o esquema do que está à esquerda. Basicamente, o que nós vemos é um corpo celular e depois tem uma saída, tem um conjunto de entradas. Essas entradas ligam a outras saídas de outros neurónios através de ligações como as sinapses, etc. E existe um modelo muito simples destes neurónios biológicos, que é este modelo que aqui está em baixo, que tem um conjunto de entradas. São entradas reais, que são números que ali estão. Essas entradas são pesadas por outros números. O ômega 1 e o ômega 2 são pesos. Depois aquilo entra num somador. Ao fim e ao cabo, o que temos à saída daquele sinal de mais, aquilo é uma soma pesada, uma média pesada das entradas, que passa por uma função não linear que representa, de alguma forma, o disparo do neurónio. E este é o building block das redes neuronais. Depois, isto podemos, tal como existe nas redes neuronais biológicas, podemos organizar isto em camadas. Isto é a imagem da organização dos neurónios biológicos
no córtex visual, na área V1, e nós vemos em baixo neurónios que ligam aos neurónios que estão em cima. Os neurónios em baixo formam uma camada, os neurónios de cima formam outra camada, portanto, um conjunto de neurónios que propaga informação para os neurónios de cima. E nós podemos imitar, mais uma vez, a natureza, fazendo algo de semelhante. Portanto, organizando conjuntos de neurónios, formando camadas, e depois organizando camadas, fazendo redes. Podemos passar. Portanto, temos aqui uma rede, em cada um daqueles círculos representa, ao fim e ao cabo, um neurónio como aquele que nós vimos. E depois, como devem imaginar, existe uma infinidade de combinações de organização de neurónios e de camadas, cada um dos quais a pensar num determinado objetivo, e temos aqui alguns exemplos disso. Como é que nós, a partir de uma imagem, utilizando o sistema de inteligência artificial, reconhecemos que aquilo é um A? Primeiro de tudo, as imagens são constituídas, como toda a gente sabe, por elementos de imagem, por pixels. Esses pixels depois são traduzidos numa matriz. Essas matrizes podem estar... Vá passando, esteja à vontade. Podem ter elementos zerozinhos, no caso de uma imagem a preto e branco. Portanto, temos aqui zeros e uns. Zero se aquele elemento não estiver ativo, 1 se estiver ativo, e temos ali uma matriz de dados. E tendo nós números, sabemos como lidar com eles. Isto é uma matriz, nós podemos fazer o seguinte, podemos pegar naquela matriz e transformá-la num vetor gigantesco e depois aplicá-la a uma rede neuronal. E agora, já agora foi rápido demais. Andar para trás, talvez. Exatamente. Portanto, metemos a imagem ali e o que estamos à espera é que, se é um A, a primeira saída aqui da esquerda esteja a 1 e o resto tudo a zeros. Se fosse, por exemplo, um B, era a saída do meio que estava a 1 e as outras todas a 0, e assim sucessivamente. Obviamente que nós não sabemos quais são os pesos que vão permitir fazer esta função, e então vamos ter que treinar a rede. E treinar a rede significa ir ajustando os pesos de forma a que a rede faça aquilo que a gente quer. Existe um algoritmo que pomos a entrada, vemos o resultado, há de haver um erro, utilizamos esse erro para afinar, ajustar os pesos de forma a que a rede convirja para a função que nós queremos que ela faça. Como é que isto funciona? Intuitivamente, à medida que temos mais camadas, cada uma das camadas serve para extrair mais um pedaço de informação daquela informação que foi colocada à entrada. Podemos ver aqui neste exemplo que... começámos com os pixels, depois detectamos contornos, depois detectamos parte dos objetos e, finalmente, detectamos do que é que estamos a falar. Isto intuitivamente é isto que se trata. Podemos passar agora à outra questão, que é como é que nós conseguimos gerar imagens como estas, que, por estranho que pareçam, são de pessoas que não existem. Estas imagens são imagens de pessoas que não existem, foram geradas sinteticamente. Como é que a gente consegue fazer isto? O que é que está por trás disto? Portanto, são redes neuronais, podemos passar. São redes neuronais e aquele gerador que ali está é uma rede neuronal profunda, no sentido em que tem várias camadas, muitas camadas. Mete-se à entrada um vetor amostrado de uma distribuição, por exemplo, gaussiana, e queremos que a saída seja uma imagem. Neste caso aqui, para simplificar, seria um 3 em vez de uma cara de uma pessoa. Um 3, queríamos uma imagem. Obviamente que isto não vai sair imagem nenhuma no início, vai sair ruído, e agora o que a gente faz é pegar em imagens reais e utilizar estas imagens para treinar aquele gerador. Como é que a gente faz isso? Utiliza um discriminador, que é outra rede neuronal. Portanto, neste modelo de redes generativas adversárias, o que nós temos são duas redes neuronais,
Uma delas está a tentar identificar se a sua entrada é uma entrada real ou uma entrada sintética, e a outra está a tentar gerar imagens sintéticas o mais próximas possíveis das imagens reais. Isto é um processo de aprendizagem competitivo, não é? Elas estão a competir entre elas, é desse processo competitivo, daí que elas se chamem adversárias, que ao fim de algum tempo conseguimos pôr o gerador a gerar imagens sintéticas tão próximas quanto possíveis das reais, ainda que sejam imagens que não existam na realidade. Ok? Podemos passar. Outra coisa que se pode fazer é transfer learning. Portanto, um exemplo seria passar de, dado um cavalo, passar a uma zebra, ou dado uma zebra, passar a um cavalo. Como é que a gente faz isto? Utiliza basicamente duas GAN, ou seja, duas redes adversárias, uma a seguir à outra. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só queria vos dar uma ideia muito rápida. Mais uma vez. Portanto, temos aqui duas GANs, mete-se uma entrada ali, o que a gente quer é que a saída seja igual à entrada e força que no meio esteja o cavalo. Depois utiliza-se, mais uma vez, o discriminador para gerar cavalos reais, não é? E, no fim, consegue-se um sistema que, recebendo um cavalo, seja ele qual for, ele gera a zebra e vice-versa. Tomem lá uma zebra e ele gera o cavalo. E mesmo para imagens que ele nunca viu antes. Isto é o exemplo das zebras, mas a gente faz isto com... tira os óculos, põe os óculos, põe cabelo, tira cabelo, etc. Podemos seguir, então? Ok, vamos avançar esta parte. Vamos avançar. Ele diz que... ali era giro ver isto. Os autores dizem que isto é um fail, eu tenho dúvidas que seja. A rede lá saberá o que é que fez. Vamos passar. Então, e sobre o ChatGPT? O ChatGPT é um modelo de linguagem de grande escala, um Large Language Model. Como é que já todos sabemos o que é que ele faz. Vamos tentar ver aqui muito rapidamente como é que ele funciona internamente. Portanto, a gente pode escrever texto e ele responde-nos em texto. O texto que eu ali pus foi o animal não passou a estrada porque... e pedi-lhe completa. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele, pegando nesta frase inicial, vai prever qual é a próxima palavra. E ele faz isso fazendo o seguinte, pegando em todas as palavras do dicionário e atribuindo uma probabilidade daquela ser a palavra mais provável. Quando eu digo bom dia, é mais provável do que bom noite. Okay? E, portanto, isso aparece ali na forma de umas probabilidades. E, neste caso em concreto, o it aparece com 70% de probabilidades, enquanto o nobody aparece com 3% de probabilidades. Então, é o it que é selecionado. E esse it passa a fazer agora parte da nova entrada. E o processo repete-se. Portanto, o que o ChatGPT está a fazer é prever a próxima palavra. Ok? Mais uma vez, uma distribuição de probabilidades sobre todas as palavras do dicionário e ele vai escolhendo a próxima palavra. Portanto, não há aqui nenhum planeamento do que eu vou dizer. Ele, antes de chegar ao fim, não sabe o que é que vai dizer. Em cada instante está a prever a próxima palavra. Podemos continuar. Como é que um sistema destes é treinado? Se faz favor. Primeiro, qual é o sistema e depois vamos ver como é que ele é treinado. O sistema baseia-se neste modelo, que é um modelo do Transformer, chama-se Transformer, que revolucionou o processamento de linguagem natural e vamos ver alguns detalhes deste sistema. Podemos passar então? Primeiro de tudo, nós precisamos de números. Nós só sabemos lidar com números. Então, dada uma frase,
ou dada uma palavra, melhor dizendo, dada uma palavra, nós vamos ver qual é a posição dessa palavra no dicionário. Portanto, temos um vetor com todas, em que a dimensão é o número de palavras do dicionário, e agora, se a palavra que eu ali coloquei for a primeira do dicionário, naquele vetor, o 1 da primeira posição estará, a primeira posição estará a 1 e todas as outras estarão a 0. No caso do de, há de ser ali um número qualquer intermédio. Ok? Depois disso, se tivermos uma frase, o que nós vamos ter é uma matriz. Cada linha corresponde a uma palavra. O ChatGPT 3 utiliza um dicionário com cerca de 50 mil palavras. Utilizo aqui o ChatGPT 3 porque é o único que tem neste momento informação técnica disponível. O GPT 3,5 e o 4 está no segredo da OpenAI. Depois disso, há aquilo que se chama o embedding, que basicamente o que se procura é colocar no mesmo espaço palavras com as mesmas características. Por exemplo, no caso de um cão, dog, vamos passar aqui pelo embedding e este vetor gigantesco é transformado num vetor, por exemplo, de 2 posições para efeitos ilustrativos. 2 posições. Ora, isso significa que ele, num plano XY, está representado ali por aquele ponto, identificado por coordenadas a tracejado. E o que se pretende é que cães e gatos e outros animais sejam todos representados na mesma zona do espaço, enquanto que artigos que tenham a ver com a linguagem, etc., estejam representados noutra zona do espaço distinta. Depois, há também uma coisa fundamental, que são os mecanismos de atenção, que basicamente resultam no seguinte. Este aqui é de autoatenção, temos a frase, e nesta frase aparece o it. E este it refere-se a quê? O sistema automaticamente atribui probabilidades a cada uma daqueles termos que ali estão e acha que a probabilidade maior daquele it é estar-se a referir ao animal. Portanto, isto é o exemplo de um sistema de atenção. Basicamente é dizer ao sistema, gasta os teus recursos onde a informação é mais relevante. Okay? Depois, isto é a arquitetura completa. Basicamente o que nós temos é embedding aqui, ali no fundo temos um embedding ao contrário, o inverso, e no meio temos 96 mecanismos de autoatenção, mecanismos de atenção, uns em cima dos outros. Portanto, isto é um modelo gigantesco, tem centenas de milhares de parâmetros, o que faz com que há muitas pessoas que lhe chamem um monstro. Podemos passar. Este é um meme que está na net, que procura ilustrar como é que se treina um sistema como este. Há aqui 3 frases de treino e devo-vos dizer que todos nós já participámos no treino do GPT-4, que está neste momento em operação. Então, a primeira fase é um treino não supervisionado, em que o que ele está a fazer é ler todo o texto que existe aí na internet, independentemente da linguagem, seja português, francês, alemão, está a ler todo o texto e está a treinar-se para prever qual é a palavra mais provável. Ok? Só saber qual é o próximo token mais provável. Depois, há o fine-tuning, o supervised fine-tuning, em que as empresas contratam pessoas que escrevem perguntas típicas e dão respostas típicas e eles utilizam isso, essas perguntas, essas respostas típicas, para fazer o fine-tuning do modelo. E, finalmente, ali o Reinforcement Learning with Human Feedback, portanto, Reinforcement Learning with Human Feedback, em que, basicamente, o que o sistema faz é apresenta uma resposta e depois pergunta ao utilizador thumbs up, thumbs down. E, com base nesta informação, eles, OpenAI, estão a sintonizar ainda mais o nosso modelo de acordo com as nossas preferências. É claro que toda a gente sabe que o ChatGPT erra, não é? Obviamente que erra, porque
ele não foi treinado para nada mais que não seja prever o próximo token. Portanto, é extraordinário que ele consiga fazer operações aritméticas ainda que erradamente. É extraordinário. Agora, e como é que a gente sai daqui, não é? Como é que nós conseguimos fazer com que o ChatGPT deixe de cometer erros grassos como este? Bom, se queremos, por exemplo, que ele seja rigoroso em matemática, então o que vamos fazer é, vamos buscar um sistema que já exista, como o Wolfram Alpha, como este, o Wolfram, que é um sistema de manipulação simbólica, matemática, que juntamente com o ChatGPT dá-nos, digamos assim, mitiga-nos o problema de cometer erros grassos. Então, e no que se refere, por exemplo, a questões factuais, toda a gente sabe que se a gente perguntar quem foi Dom Afonso Henriques, provavelmente ele cometerá alguns erros históricos factuais. Como é que nós evitamos isso? Colocando, ao fim e ao cabo, um motor de gestão de base de dados por baixo do ChatGPT, que o ChatGPT ou qualquer outro Large Language Model, o que faz é, digamos, a interface em língua natural com o utilizador. Esta tecnologia tem um potencial enorme, toda a gente já ouviu falar dos potenciais e das maravilhas que este novo mundo nos vai trazer, mas também tem aqui uma parte que nós precisamos de dar atenção. Por exemplo, estes modelos são enviesados, porque resultam de treino com base em dados e os dados que existem são enviesados. Estes modelos podem ser usados, por exemplo, para manipular comportamentos, para tornar comportamentos aditivos, manter as pessoas agarradas a uma determinada aplicação durante mais tempo. Estes modelos podem ser usados, por exemplo, para gerar factos ou imagens ou filmes credíveis, mas que são falsos. Isto é, os chamados deepfake. Não é? E o que é que tem sido feito até ao momento? Primeiro, a nível de legislação nacional e internacional, devo dizer que o legislador anda a correr, neste momento, atrás da tecnologia. Por exemplo, o AI Act da Europa ainda não saiu do papel. É um excelente corpo legislativo, mas está constantemente a ser desatualizado, porque a tecnologia está a avançar muito mais rapidamente do que o legislador consegue acompanhar. Nos Estados Unidos não existe uma única lei federal sobre, por exemplo, a utilização abusiva de inteligência artificial generativa. Alguns estados, como a Califórnia, têm. A Inglaterra não está muito melhor do que o resto da Europa, e andamos todos aqui nesta situação de correr atrás da tecnologia. O que é que as instituições de ensino superior têm feito, nomeadamente aqui em Portugal? Têm organizado workshops, conferências, etc., coisas como eventos como este, não é? Para discutir o assunto, para ver como é que podemos lidar com ele. Muitos especialistas têm feito publicações nos órgãos de comunicação social, têm feito posts, etc. E que eu saiba, a única instituição de ensino superior que tem algum regulamento já sobre a inteligência artificial generativa é o TECA, de Lisboa. E o que é que eles lá dizem? Em traços muito largos, dizem que não aconselham medidas proibitivas, antes pelo contrário, eles incentivam quer o estudante, quer o docente a utilizar este tipo de medidas, mas devem utilizá-las de uma forma eticamente correta. Da mesma maneira que, se eu vou buscar uma citação a um livro, eu faço a referência dessa citação do livro. Se eu estou a utilizar um Large Language Model para me escrever um relatório, eu devo dizer qual é o Large Language Model que estou a utilizar e já agora qual é a prompt, que é a frase de entrada que eu lhe dei. Os estudantes devem ser encorajados a usar isto. A linguagem, a inteligência artificial generativa, deve ser lecionada
a todos os estudantes, independentemente do seu curso. Na opinião do Instituto Superior Técnico, que ele chegou a este resultado fazendo constituindo uma equipa de trabalho relativamente alargada, reunindo várias sensibilidades para chegar a este resultado. Eu devo ter excedido em muito o meu tempo. O que é que, na minha humilde opinião, se pode fazer? Primeiro de tudo, se temos que fazer alguma coisa é adaptar-nos. E a adaptação é muito fácil de dizer, mas é muito difícil de implementar. Porquê? Porque as constantes de tempo e os financiamentos das empresas que estão a desenvolver isto, e estas tecnologias, curiosamente, estão a ser, em grande parte, na maior parte, desenvolvidas por empresas e não na academia, essas empresas têm financiamentos e constantes de tempo que são muito, mas mesmo muito diferentes das nossas aqui nas instituições de ensino superior. Para vos dar um exemplo, temos aqui na escala vertical as datas de 2018, 2019, por aí fora, e isto é bifurcação de modelos que ocorreram. Nós, na maior parte das vezes, conhecemos 2 ou 3, mas existe uma pequena infinidade de companhias a produzirem modelos que estão todos eles a competir uns com os outros. Portanto, a adaptação às novas tecnologias é uma coisa fundamental, com certeza, mas é muito difícil de conseguir. Já agora, outras coisas que se podem dizer. É fundamental esta questão da sensibilização para o tema, desmistificar, não há aqui nada de mágico, era melhor que houvesse, mas estarmos despertos para os potenciais positivos e negativos da tecnologia. Era interessante que este tipo de formação, este tipo de sensibilização fosse feito a todos os estudantes de uma forma transversal, porque eles vão apanhar isto mais cedo ou mais tarde, não só nas suas vidas pessoais, mas também nas suas vidas profissionais. Diria que é outro requisito de literacia, para além dos que já existem. E depois, o que é que nos resta, não é? Já que eu não posso vencer um jogo de xadrez, o que é que me resta, não é? O que é que me resta enquanto pessoa? Eu acho que nos resta muito, porque se tivermos Penrose em consideração, para termos verdadeiramente inteligência, vamos precisar de, pelo menos com a tecnologia e com a ciência no estado em que está, de manter o humano no loop, ok? E, portanto, a nossa participação é muito importante. Dou-vos o caso da programação, que é, digamos assim, um exemplo da minha área. Já existem programas que fazem outros programas. Já existem. O GitHub Copilot escreve, se eu pedir uma multiplicação de matrizes, ele faz-me o código da multiplicação de matriz, por exemplo. Gera-me testes unitários, gera-me outras coisas quaisquer. Agora, antes que se escreva uma linha de código, existe ali um trabalho humano gigantesco. Que é o trabalho de perceber quais são as necessidades, o trabalho de organizar, de priorizar as necessidades, por aí fora. Portanto, antes de chegarmos ao código, há todo um trabalho que nós humanos, devemos chamar a nós essa responsabilidade. Portanto, insistir nas questões éticas, querem usar, utilizem, são incentivados a utilizar, mas digam quais foram as condições em que os utilizaram e como é que o utilizaram. Ser muito crítico relativamente às respostas que estes sistemas dão. Fico à vossa disposição para qualquer questão que possam ter.